a eternidade começa na terra. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao verso 30. Quero ler esse texto para você e com você. A partir do verso 19 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 16, a Bíblia diz: havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, e desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cachorros que vinham lambiam as suas feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado por anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta dos dedos e me refrigere a língua, pois estou atormentado nessas chamas. Abraão, porém, lhe disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado e tu aí é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem os passar daí para cá também não. Então ele disse: eu te imploro, ó Pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para o advertir, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Ele respondeu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Que o Espírito Santo nos guie, derrame muita graça, amor, muita sabedoria nessa hora para entendermos e recebermos a mensagem de Deus através da palavra. Que o amor do Senhor possa conduzir os nossos corações no perfeito entendimento. Que não seja a voz de um homem, mas a voz do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos em Cristo, irmãs, amigos, todos que estão presentes aqui e os que estão online. Nessa hora eu quero trazer uma mensagem chamada A Eternidade Começa na Terra. Lucas capítulo 16, do 19 ao 31. Nós começamos na primeira parte dessa mensagem. Você pode acompanhar, assistir o vídeo, que tem a primeira parte da mensagem A Eternidade Começa na Terra. E nessa primeira parte nós introduzimos o sentido desta parábola contada por Jesus. Nós introduzimos contando o contexto social e religioso daquela época, a quem Jesus estava se reportando e o que Jesus queria falar com esse ensino e com essa história. E nós entendemos que Jesus confrontava uma ideologia dos judeus quanto à questão de que quem possui muitas bens, muitas riquezas, esse tem a bênção do Senhor através de Abraão. Porém, aqueles que não possuem, que passam dificuldades, necessidades, têm enfermidades, esses são acometidos por a maldição. Os judeus sempre pensam assim, que a bênção está de acordo com os seus bens, com o que você possui. Mas Jesus vem ensinar que não é o que você tem que diz que você é abençoado, mas é quem você é, a quem você possui no seu coração. Essa verdade Jesus deixa muito claro através dessas palavras, contando a história de 2 personagens, um homem rico e um homem pobre chamado Lázaro. Jesus faz questão de citar o nome de Lázaro pela primeira e única vez em todas as parábolas. Jesus não cita nomes pessoais das parábolas, mas aqui ele faz questão de citar porque ele estava se reportando aos judeus. E ele usa um nome que era muito popular aos judeus. Lázaro é um nome comum naquela região, mas Jesus faz uma menção dizendo: vocês precisam entender que não é os bens, não é a riqueza, não é o que você possui que diz que você é abençoado, mas é quem você se torna, é quem você é para as pessoas, é o que você anda fazendo. É por isso que Jesus veio falar do reino de Deus, de uma era vindoura. Jesus veio para apontar ao ser humano de que essa vida na terra, ela é passageira, mas existe uma vida muito maior do que essa, e é essa vida eterna que nós precisamos focar nela. E o tema de hoje é a eternidade
começa na terra. Ele é muito pertinente para esse tempo, porque nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos criar uma perspectiva da nossa vida baseada nesta verdade. E aí Jesus ensina aqui que a vida na terra, primeira coisa que a gente viu no vídeo passado, a vida na terra é uma oportunidade para a eternidade. Segundo, a vida na terra é uma atribuição temporária. Então a vida na terra, ela é uma oportunidade para definir o nosso destino. A vida na terra, ela é uma atribuição temporária, ela tem começo, mas também terá fim, e ela passa muito rápido e veloz, e é por isso que você não pode perder a oportunidade de definir o seu destino enquanto você está aqui na terra. E aí eu quero discorrer os 3 últimos pontos que a gente aprende com Jesus nesta mensagem. O primeiro deles é que a vida na terra também é uma passagem para um destino. Verso 23 e 24, a Bíblia diz que no inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão, e ao lado de Abraão ele viu aquele mendigo que estava na sua porta. Ele viu exatamente aquele homem que seria uma oportunidade que o levaria a estar na eternidade com Deus, mas ele não soube aproveitar essa oportunidade. Ele viu essa oportunidade quando estava na eternidade, quando estava no seio de Abraão, mas ali não era mais tempo para definir nada. E aí ele viu lá do outro lado, ele viu Abraão e viu Lázaro, e ele clama para Abraão, dizendo: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe os seus dedos e traga para refrigerar meus lábios, que eu estou aqui atormentado nessas chamas. O que nós entendemos aqui? Que a vida enquanto nós estamos aqui na terra, querido, ela é uma passagem para um destino. Você aqui está adquirindo uma passagem para um destino eterno. Essa passagem, ela dura os anos que você está aqui na terra. Você pode ter 20, 30, 40, 90, 100, 110 anos vivido aqui na terra. Ela é uma passagem que vai te levar a um destino. A eternidade é uma realidade para todos. A diferença está no lugar onde você vai passar a eternidade. O fim é igual, querido, mas o destino pode ser diferente. O fim dessa história para esses 2 personagens foram iguais. O texto diz que os 2 morreram, mas o destino foram diferentes. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. São destinos reais que a Bíblia nos ensina e que eu e você não podemos esquecer disso. A Bíblia nos ensina que o céu é uma realidade. O céu é um lugar onde não haverá choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais doença, não haverá mais falatórios, não haverá mais brigas, guerras, não haverá mais divisões. O céu é um lugar onde a glória de Deus vai prevalecer na nossa vida. Mas assim como o céu é uma realidade, a Bíblia também diz que o inferno também é uma realidade. E nesse lugar, a Bíblia diz que o fogo não se apaga e o verme não morre. O bicho não morre, nem o fogo se apaga. É um lugar de tormento, um lugar de sofrimento. E olha, os diferentes termos usados na Bíblia, tanto para céu quanto para inferno, nos ensina que são realidades existenciais. A Bíblia chama de Sheol, a Bíblia chama de Hades, a Bíblia chama de Geena, lago de fogo. São todas expressões para apontar para uma realidade de distanciamento de Deus. Porque o que faz um lugar ser o céu? É a presença de Deus. O que faz um lugar ser o inferno? A ausência de Deus. E para céu, a Bíblia chama de paraíso, chama de seio de Abraão. São os assuntos de muito debate e muita confusão quando se fala, muitas especulações teológicas quando se fala de seio de Abraão, quando se fala de vida após a morte. Mas o fato é que aqui Jesus diz que eles foram para o Hades, o inferno, o lugar, e o outro estava no seio de Abraão, o lugar de Abraão. Seio de Abraão é um lugar de destino final para os que são salvos em Cristo Jesus. O significado dessa expressão no relato de Jesus aqui é muito claro. E implica, querido, a ideia de felicidade, a ideia de bem-aventurança. Portanto, o seio de Abraão significa um favor especial na direção do ser humano. Deus, com muita graça e misericórdia, preparou um lugar para nos receber em Cristo Jesus. É por isso que você precisa de Jesus. Jesus é o caminho que te leva a esse lugar na presença de Deus.
Não há um lugar intermediário. Ei, escute, porque alguns pensamentos teológicos dizem que você morre e existe um lugar intermediário, ou seja, é como uma sala de estar. Você vai num ambiente onde você vai ser atendido, e existe uma sala de estar onde você fica aguardando ser chamado. Mas eu não creio assim, porque aqui nesse texto, Jesus disse que quando eles morreram, um estava no seio de Abraão, o outro estava no Sheol, no inferno. Não existe um lugar de sala de estar onde você vai esperar ser chamado. A Bíblia diz que ao morrer segue-se o juízo. E aí, ou estaremos na presença de Deus eternamente, ou estaremos na ausência de Deus eternamente. E eu e você precisamos pensar nisso enquanto estamos aqui na terra. Porque a terra é uma passagem para o destino que eu e você queremos ter. O fato é que nós somos eternos. A nossa alma é imortal. Mas aonde você quer passar a eternidade? Aonde você deseja viver a eternidade? Então não existe uma sala de estar. Paulo ensinou que ele preferia partir para estar com o Senhor. Isso seria estar com o Senhor naquele momento. Ele diz: entre escolher e partir, eu prefiro partir para estar com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo repreende a igreja sobre a ignorância acerca dos que morrem. Ele diz: não desejo que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem. Mas essa expressão dormir não quer dizer, como algumas pessoas pensam, que a gente fica dormindo, um sono eterno. A expressão dormir aqui é estar no seio de Abraão, é estar na presença do Senhor. Porque quando a gente pensa assim, a gente vai estar dormindo, e aí bate uma desesperança, nós vamos estar dormindo até quando? E bate aquela grande interrogação, nós vamos estar dormindo num sono profundo? Mas aqui Jesus diz assim, que ele, quando estava lá, que olhou, encontrou aquele Lázaro, porque ele chama pelo nome, ele diz: pai Abraão, pede para que Lázaro, ou seja, ele sabia muito bem que era aquele Lázaro, aquela oportunidade que ele não aproveitou, aquele que ele desprezou, aquele que ele simplesmente renunciou, abandonou, ignorou. Quantas oportunidades não vêm na nossa vida de Deus e a gente acaba ignorando, a gente acaba não enxergando? Mas abra seus olhos hoje, que Deus ama tanto você e Ele quer você com Ele. Sabe, Jesus, Ele prepara o caminho, Jesus prepara as circunstâncias, Jesus prepara tudo para não perder você, para ter você e a sua casa com Ele. A Bíblia diz que o desejo de Deus é salvar a todos. Então Deus tem um lugar preparado para todos, para você, a sua casa, para essa rua que você mora, para todas as pessoas, porque Deus ama aquele que Ele criou e Ele quer você com Ele para todo sempre, na eternidade. Mas Deus respeita a nossa decisão. Sabe, o Senhor diz assim: olha, entre o bem e o mal, escolha entre a bênção e a maldição que você quer. E a gente precisa ter esse entendimento, sabe? Os que dormem aqui, dito por Paulo, essa palavra é um eufemismo, ou seja, é expressando para a morte. Então os que não conhecem Jesus não sabem sobre a ressurreição, não conhecem sobre o poder após a vida, e naturalmente vem uma desesperança quando se fala de morte. Mas aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que estão em Jesus, esses precisam ter muita convicção, não se embaraçar, mas ter a certeza de que após a morte há uma vida eterna na presença de Deus. Em nome de Jesus, isso nos faz, querido, entender que nós precisamos dar valor à vida. E eu disse pela manhã, o verdadeiro sentido da vida é dar valor após a vida. Sabe, tem muita gente nesse tempo que para viver tem sido uma das coisas mais difíceis. Sabe, tem muita gente que para viver num tempo como esse tem sido algo raro, algo extremamente difícil, porque a maioria das pessoas tem decidido só existir e não viver. Eu não sei como anda aí o seu coração,
Eu não sei como anda as circunstâncias da sua casa. Eu não sei como anda a perspectiva do seu futuro. Eu não sei como anda, sabe, a esperança dentro de você. Mas eu quero nessa noite, sabe, dizer a você: você não está vivo só para existir. Você está vivo para viver o melhor de Deus nessa terra. Deus tem vida abundante para você, e Deus tem vida eterna para você também. Então não aceite ficar só existindo. Você precisa se levantar para viver. Para viver e dar valor a uma vida que é após essa vida também. Sabe qual é o diferencial de alguém que só existe e de alguém que verdadeiramente vive? É o que move os seus dias. O que move os seus dias hoje? O que te faz se mover hoje? Será que é de fato a eternidade? Ou será que é o presente só? Ou ainda mais, será que é o passado velho da sua vida? Sabe, talvez você só está existindo, mas o Senhor nessa tarde quer falar com você, para que você tome a decisão hoje, e deixe de existir apenas, e passe a viver, passe a gozar dessa vida que o Senhor te deu, passe a se alegrar em Jesus, pelas vitórias, pelas conquistas. O que move os seus dias? Isso vai te dizer se você só existe, ou se você vive. Será que é a tua história passada, ou será que é a tua história futura com Deus? Pense nisso hoje, querido, porque fará toda a diferença para a sua vida. Aqui nós vimos que a morte coloca todos em condições de igualdade. Um homem extremamente rico, vestia roupas de marca, possuía bens materiais. O outro não tinha nada, só tinha doença, pobreza, mendigando. Mas a morte colocou os dois em igualdade. Sabe, essa é uma realidade que a gente não pode esquecer. A morte nos coloca em igualdade, mas Jesus nos faz ser diferentes. A morte nos coloca em igualdade, mas Jesus nos faz ter um destino diferente. Olha, o final pode ser igual, mas o destino pode ser diferente. Só depende de mim e de você. Em nome de Jesus, nós precisamos decidir o nosso destino eterno agora. Hoje, aqui é o lugar, e hoje é o tempo para decidir seu destino eterno. Aqui é o lugar, e hoje é o tempo para você decidir o seu destino eterno. Você não pode esperar para decidir quando você estiver lá. Sabe, aquele homem rico, quando se encontrou no lugar de tormento, foi que despertou, e aí ele quis mudar a situação. Mas Abraão disse: há um abismo que você não pode atravessar para cá, nem quem está aqui pode ir para aí. Porque o lugar de definir o destino foi enquanto você estava na terra. Por isso que a vida na terra é uma passagem para um destino. Então preste atenção no que você anda fazendo. Preste atenção como você tem vivido. Preste atenção como estão os seus relacionamentos. Com o que você tem feito na direção dos céus, na direção do Senhor. Esse é o tempo. Esse é o tempo para a gente analisar, querido. O lugar para você buscar a sua salvação é aqui. O tempo para você se preocupar com o futuro da sua alma é agora. E quem tem que fazer isso é você. Sabe, você precisa entender isso. Não há substituto para a sua salvação. Ninguém pode te salvar a não ser Jesus e você mesmo. Você não pode colocar a tua salvação nas mãos de outra pessoa. Não coloque sua salvação em outras mãos. Salvação é individual, é uma decisão minha e sua, não é coletiva, é adquirida através da fé em Jesus, pela graça e não por mérito. Você e eu não fazemos nada para merecer, mas Jesus já fez tudo o que eu e você precisávamos para ter a salvação. Depende de mim e de você mesmo. Então a gente precisa despertar para isso nesse tempo. No texto, querido, houve grande surpresa de ambos. Uau, isso é incrível. Ambos se surpreenderam, porque quando o pobre Lázaro despertou, ele estava do lado de Abraão, no seio de Abraão, na presença de Deus. Quem diria que um homem como Lázaro, abandonado, rejeitado, mendigando, cheio de feridas, cheio de mazelas, não tem nada, um cachorro lambendo as suas feridas, estaria na eternidade com o Senhor? Quem diria que um homem riquíssimo, cheio de bens, prosperidade, alegria, comendo bem na casa, vivendo bem, estaria no Sheol, padecendo no inferno?
Os dois foram surpreendidos. Os dois ficaram surpresos com a realidade. Mas sabe, isso precisa nos ensinar, querido. Isso precisa nos ensinar a gente parar um pouco de olhar para o outro e começar a olhar para a gente. A gente parar um pouco de achar que aquele vai para o céu, aquela vai para o inferno, e começar a dizer assim: eu preciso me corrigir, porque eu quero estar na presença do Senhor. Eu preciso ajustar os meus dias, a minha forma de viver, porque eu quero estar no seio de Abraão, na presença de Deus eternamente. Salvação é você, querido. Você não é o Espírito Santo das pessoas. Você não salva ninguém, nem ninguém vai te salvar. Só Jesus pode fazer isso por você. E também, querido, não coloque a responsabilidade da sua condenação ou da sua ausência em outra pessoa. A culpa é do pastor porque eu não sou salvo. Não, está repreendido, viu, em nome de Jesus. A culpa é do meu líder porque não liga para mim. Não, você é que está decidindo isso. Porque a salvação é individual, querido, não é coletiva. Então hoje o Senhor quer despertar no seu coração essa importância do seu modo de viver, da sua vida aqui na terra, porque você está exatamente adquirindo uma passagem para um destino. Acorde para Jesus, querido. Hoje é o tempo, amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo, amanhã pode ser tarde demais. Quarto ponto aqui no verso 25, a Bíblia diz: Abraão, porém, disse a ele: lembra-te de que na tua vida recebesses bens, mas Lázaro por sua vez recebeu males. Agora ele aqui é consolado e você aí é atormentado. Sabe o que eu aprendo aqui? Quarto, é que a vida na terra é uma prévia. É uma prévia, é uma... me ajuda aí, como é o nome que isso que a gente... Vamos? Me ajuda aí, fugiu agora. Um spoiler, isso. Obrigado. Que agora a tecnologia, né, vai vir nos nomes diferentes. É o spoiler. A vida na terra tem que ser um spoiler, é isso? Estou falando sério? É uma prévia da eternidade. Essa vida aqui, ela é uma prévia. Então a gente precisa entender isso. O que Jesus estava dizendo aqui nessa parábola? Dizendo, quando Abraão se pronunciou na direção do rico, ele disse: você estava na terra, você teve a oportunidade, você viveu circunstâncias, situações, mas não soube aproveitar, não deu valor, querido. Nessa geração, muita gente valorizando o que não precisa e desvalorizando o que precisa ser valorizado. Muita gente que dá valor àquilo que não precisa e desvaloriza aquilo que precisa dar valor. A salvação aqui é adquirida na terra para ser desfrutada no céu. Por isso que a vida na terra é uma prévia, porque a salvação você adquire aqui, não lá. Então a salvação é adquirida na terra para ser desfrutada no céu. Lá, querido, não vamos adquirir, lá nós vamos aproveitar. Lá a gente não vai adquirir, lá nós vamos curtir, nós vamos aproveitar aquilo que nós decidimos adquirir aqui na terra. Você compreende isso? Faz sentido para você? Então o desejo do rico foi fazer diferente, dar valor a Lázaro. Mas ele queria fazer isso lá. Lá não tem mais tempo para fazer isso. No céu você não vai mais ter tempo. Sabe, deixa eu ler mais um pouquinho a palavra. Deixa eu me arrepender mais um pouquinho. Deixa eu converter mais um pouquinho meu coração. Você tem que fazer isso aqui, agora. Porque aqui é uma prévia do que nós vamos ver lá. Sabe, lá nós vamos só aproveitar. Lá nós vamos curtir. Lá nós vamos só dar glória, aleluia. Será um ambiente de paz e gozo e alegria. Lá vai ser o lugar que nós vamos só aproveitar. Mas o lugar de pagar preço é aqui. O lugar de renunciar é aqui. O lugar de sacrificar é aqui na terra. O lugar de você adquirir a salvação e lutar pela sua salvação até o fim é aqui na terra.
Quando chegou lá, esse rico quis valorizar Lázaro. Ei, Abraão, manda Lázaro vir aqui. Eu quero dar um abraço nesse homem. Eu quero dizer o quanto ele é importante. Abraão disse: agora não tem mais tempo, querido. Quando você pode e deveria valorizar, você desvalorizou. Aí ele diz: então faz o seguinte, pede pelo menos para que ele vá lá na minha família e avise aos meus irmãos, para que eles não façam o mesmo e venham parar no mesmo lugar que eu estou. Infelizmente, nenhum morto volta à vida para alertar ninguém. Isso é um princípio bíblico. Não existe mortos voltar a falar. Não acredite nisso não, amém? Repreenda, porque isso é coisa de demônios que querem confundir a sua mente. Não existe isso. A Bíblia diz que aprove o homem viver uma só vez, apenas uma oportunidade, depois dela, o acerto de contas. É uma só vez que a gente vive. E também aprove a Deus a salvação ser adquirida durante esta única vez, esta única vida, e isso através da pregação do Evangelho, através da presença do Senhor na nossa vida. Sabe, queridos, a nossa salvação, ela não vem por anjos. A salvação, ela não vem, você não pode esperar que anjos venham ministrar o teu coração, não existe. A salvação é você crer no que a Bíblia diz e você confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E aí a Bíblia nos garante que em fé, confessando, nós alcançamos a salvação em Cristo. Isso é pela fé, é pela graça. Então escute em nome de Jesus, porque o tempo é esse aqui, o lugar é aqui da gente fazer isso. Sabe, olha, no além, no céu, após a morte, não haverá pregação do Evangelho. Não haverá mais missões, não haverá mais, vamos fazer missões, vamos fazer obra social. Tem que ser feito aqui, querido, agora, enquanto estamos na terra. Enquanto se pode fazer, faça tudo o que você puder. Enquanto você pode fazer, faça tudo o que você puder. Em nome de Jesus. Aproveite o tempo, enquanto você tem tempo. Vamos viver na terra, sonhando com o céu. Sabe, o desafio para você hoje é viver. Eu sei que você tem metas, tem sonhos. Eu sei que você tem projetos que quer alcançar. Não tem nada errado nisso, não é pecado nisso. Mas não deixa isso substituir a presença do Senhor na sua vida. Não deixa isso, sabe, roubar a eternidade em Deus do seu coração. Você pode ter projetos, você pode almejar conquistas, você pode querer ter coisas melhores e maiores, sim, mas nunca deixe de sonhar com os céus, nunca deixe de sonhar com a eternidade na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O caminho para o céu se constrói aqui na terra, querido. Então viva, ei, escute, escreve aí, eu tenho que viver de forma intensa e intencional. Ei, viva de forma intensa nessa vida, querido, porque você só tem ela, você só tem uma vida. Não deixe a vida passar sem você aproveitar essa passagem, essa prévia que te leva à eternidade. Sabe, uma vida intensa tem a ver com um propósito que move o seu coração. Se você tem propósito em Deus, você vive de forma intensa para Deus. É isso que você precisa hoje, sabe? Colocar o teu coração em Jesus, começar a sonhar com os céus, começar a sonhar com a eternidade. Isso vai te mover a você viver de forma intensa aqui na terra, valorizando aquilo que precisa ser valorizado. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Por último, aqui não menos importante, a vida na terra, um lugar de arrependimento. Verso 26 ao 31, a história termina com Jesus contando que há um grande abismo, que não se pode mais ser feito nada lá, já está definido pelo tempo que foi vivido na terra. E aí ele pede que o Lázaro desça para avisar os irmãos, mas a
Abraão disse: ei, eles têm Moisés e os profetas. Essa expressão, Abraão ali, Jesus estava dizendo, eles têm a palavra, porque Moisés era a lei, os profetas era a palavra profética. Então, aqui é um ensinamento, que a palavra é a ferramenta que nos leva ao arrependimento. E arrependimento, querido, se constrói aqui, se vive aqui. O lugar de se arrepender é aqui na terra e não no céu. Por isso que eu digo, não existe uma sala de estar onde você pode ficar pensando aqui na terra: ah, eu tenho errado tanto, eu tenho falhado tanto, eu tenho andado distante de Deus. Mas quando eu estiver nessa sala de estar, que Deus me chamar, aí eu vou dizer: Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Não vai mais haver tempo. O lugar de se arrepender é aqui. O lugar do arrependimento é aqui na terra. E olha, arrependimento não é a linguagem do céu, mas é uma chave que te leva para o céu. Arrependimento é a chave que abre a porta para o reino de Deus. Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Assim como também João Batista declarou isso. O arrependimento, ele vem do coração, mas é revelado na sua vida através das suas ações. Quem se arrepende tem uma atitude diferente. É humilde e tenta fazer o que é correto para agradar a Deus. O arrependimento, querido, é a condição essencial para a salvação. Sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem vida eterna com Deus. Arrependimento, querido, é uma mudança, é uma decisão, não é um sentimento. O sentimento é um remorso, mas arrependimento é uma decisão. Eu decido mudar, eu decido fazer diferente, eu decido voltar atrás, eu decido refazer o caminho. E isso vai gerar vida, vai gerar aproximação ao reino de Deus, sabe? Nos abre a porta da eternidade. Você quer abrir a porta da eternidade da sua direção? A chave está nas suas mãos, é se arrepender todos os dias. Arrependimento não é uma vez, arrependimento é uma constância. Eu preciso viver arrependido o tempo todo e todo o tempo. Não é uma decisão de uma única vez. Ah, eu me arrependi porque eu falei assim com você. Não, arrependimento é: eu vivo arrependido o tempo todo e todo o tempo. É uma constância de vida. Isso vai te levar a um destino na presença de Deus. Deus ama corações quebrantados e arrependidos. Esses Ele não despreza jamais. Sabe? Arranque esse orgulho. Arranque esse orgulho que te faz guardar ressentimentos. Arranque esse orgulho que te faz guardar um passado. Arranque esse orgulho que te faz, sabe, se distanciar de pessoas. Que te faz, sabe, não valorizar o que precisa ser valorizado. Aquele homem era tão orgulhoso que ele não enxergava Lázaro. Pela manhã eu disse isso e perguntei: quem é o teu Lázaro? Porque talvez há um Lázaro na sua vida. Talvez há um Lázaro no portão da sua casa. Talvez há um Lázaro no seu ministério. Talvez há um Lázaro no seu caminho e você não está percebendo. Mas Deus hoje quer abrir os teus olhos espirituais para você ver. Talvez você comece a passar a valorizar aquilo que você anda desvalorizando e que é importante para o Senhor. Acorde em nome de Jesus. Se arrependa se preciso for. Sabe, Hebreus capítulo 9, 27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Quem são esses que aguardam por Jesus? São aqueles que vivem em constância de arrependimento. Quem são esses que aguardam por Jesus? São aqueles que vivem na terra, mas sonham com os céus. Quem são esses que aguardam por Jesus? São aqueles que não estão presos a um passado obscurecido, mas estão presos à luz de um destino que te levará a viver na eternidade para todo sempre com Ele. Você precisa ser um desses que espera por Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem nos buscar, a tua noiva está pronta te esperando.
Uau! Essa precisa ser a nossa declaração diária aqui. Todos os dias, aqui e agora, é o nosso tempo de escolhas e decisões sobre a eternidade. Não existe volta, não existe reencarnação para arrependimento tardio. Não tarde em se arrepender, porque pode ser tarde para você. Não tarde em se arrepender, porque pode ser tarde para você. Não existe reencarnação para arrependimento tardio. O tempo é agora, o dia é hoje, o lugar é aqui. Você precisa mover o teu coração em arrependimento. Essa é a chave que nos levará à eternidade com o Senhor. Sabe, um mal do ser humano é adiar. Sabe, um mal que está impregnado na alma do ser humano é sempre deixar para depois. A gente acha que sempre nós vamos ter tempo para resolver, é sempre estar deixando a coisa para depois. A verdade é que adiamos esta decisão o quanto nós podemos. E a gente vai deixando, amanhã eu decido, amanhã eu me arrependo, amanhã eu confesso, amanhã eu tomo essa decisão. E a gente vai deixando e pode ser tarde demais. Sabe, queridos, muitos hoje estão em uma rotina, não estão em um caminho. Muitos têm deixado tanto para depois que vivem já uma rotina de vida, mas deixaram de viver um caminho que leva à eternidade. Jesus, ele continua sendo o caminho, Jesus continua sendo a verdade, Jesus continua sendo a vida que você precisa. Amém. Amém. Sabe qual é a diferença de alguém viver na rotina e alguém viver no caminho? É que quem vive na rotina, querido, confunde conforto com paz. Tem muita gente aí confundindo conforto com paz. São coisas diferentes. Quem anda na rotina está, sabe, ele pode estar no conforto, para ele já é sossego, mas não tem paz interior. Sabe qual é a paz que você precisa? É estar no caminho com Jesus. Quem anda na rotina anda confundindo crença com fé. São coisas diferentes. Quem vive em rotina se move debaixo das suas crenças, mas quem vive no caminho anda pela fé, não pelo que vê. Sabe, quem vive em rotina anda confundindo riquezas com bênção. Não tem nada a ver, são coisas diferentes. Quem está na rotina acha que a riqueza é sinal de bênção. Não é. Quem está na bênção é aquele que está no caminho chamado Jesus. Sabe, quem vive na rotina anda confundindo existência com vida. São duas coisas diferentes. Se você está só existindo, você está numa rotina. Mas se você decidir hoje viver a vida que Deus tem para você, Ele vai te alinhar ao caminho que te leva à eternidade com Ele. E é isso que você precisa hoje. Saia da rotina e trilhe o seu caminho para a eternidade. O lugar é aqui, a hora é essa e o dia é hoje, não é amanhã. Amanhã nós não sabemos. Para ouvir a Deus amanhã. Então não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje. Em nome de Jesus, que o mundo possa ouvir a mensagem que você tem para dizer e para viver. A mensagem é: eu vivo na terra sonhando com o céu. Eu sei para onde eu vou. Meu destino está pronto, preparado. Jesus disse isso: eu vou para o Pai preparar o lugar. E quando eu estiver preparado esse lugar, eu vou voltar e vou te buscar para você estar comigo para todo sempre. Então, ei, Jesus está voltando para buscar você. Você não pode perder o caminho. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero concluir aqui. Sempre nós achamos que isso pode ser feito amanhã. Sempre achamos que pode ser amanhã, mas o amanhã pode não chegar para você, meu irmão e minha irmã. Preste atenção nisso. Achamos que primeiro devemos aproveitar a vida agora. Não estamos nesse mundo para aproveitar a vida, mas para aproveitar as oportunidades. Ei, preste atenção nisso. Você não está nesse mundo para aproveitar a vida, você está nesse mundo para aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca na sua direção. Aproveite as oportunidades. Aquele rico foi parado porque ele não soube aproveitar a oportunidade que estava no portão da sua casa. No portão da sua casa, tão perto dele, tão no seu convívio, mas ele não conseguia perceber isso. Abra os seus olhos hoje. O Espírito Santo possa abrir os teus olhos e revelar ao teu coração essa verdade. Você não está nessa terra para aproveitar a sua vida aqui. Você está aqui para aproveitar
as oportunidades que te levarão à presença de Deus na eternidade. Não estamos nesse mundo para viver loucamente, mas para conhecer a Deus e viver apaixonado por Ele para sempre. Não estamos nesse mundo para juntarmos tesouros que são perecíveis, que podem ser roubados por ladrões, mas estamos aqui para buscar o verdadeiro tesouro, que é o Senhor Jesus Cristo, no meu e no seu coração. Hoje é o tempo, querido. Amanhã pode ser tarde demais. Você poderia declarar isso aí, ou escrever isso: hoje é o tempo, amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o tempo, amanhã pode ser tarde demais. Não espere amanhã, não espere o acaso. Não existe acaso, não existe sorte, existe propósito de Deus, existe um destino de Deus para a sua vida. Não é sobre o teu amanhã. Amanhã não existe, o que existe é agora, é o hoje. É agora, é o hoje. A sua decisão de hoje pode te refletir para o amanhã. Deus não recompensa aqueles que não investem no seu reino hoje. Deus não recompensa amanhã aqueles que não investem na direção dele hoje. Qual é o teu investimento hoje na direção do Senhor? Há um lugar ei, escute, há um plano de Deus na sua direção. Há um plano chamado Jesus. Sabe, esse plano é o plano mais perfeito. Esse é o plano mais precioso que eu e você precisamos e devemos ter na nossa vida. Há um plano chamado Jesus na sua direção. Esse plano foi escrito pelo próprio Deus. Sabe, esse plano não é para te afastar, esse plano é para te atrair à presença dele. O próprio Jesus diz: ei, quem quiser vir a Deus, venha, porque eu sou aqui, eu sou o caminho que leva a ele, eu sou que leva a ele, eu sou a vida que leva a ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Então que tal você decidir hoje? Que tal você decidir hoje levar isso a sério? Que tal verdadeiramente hoje você decidir que o verdadeiro valor da sua vida está em dar valor ao que vem após essa vida? Que o Espírito Santo, meu irmão, consolide isso no seu coração e no meu também, para que a gente possa viver diferente em nossos dias, debaixo da bênção do Senhor, preparando para estar com Ele na eternidade.